Olá, sejam bem-vindos a esta sequência de vídeos sobre a disciplina de Eletrônica Digital. Eu sou o professor Edson e estarei aqui convosco para divulgar alguns conhecimentos sobre esta disciplina. Já mencionamos vários capítulos da Eletrônica Digital. Falamos do primeiro capítulo, onde vimos as definições dos sistemas digitais. Falamos sobre os sistemas de numeração, a álgebra de Boole, circuitos combinatórios, circuitos sequenciais e, por fim, os circuitos, ou melhor, as memórias. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre alguns exercícios, ou melhor, a resolução de alguns exercícios que saíram em um teste escrito desta disciplina. Então, neste teste foi abordado praticamente toda a matéria que nós falamos aqui nestes vídeos, desde o primeiro capítulo até ao último, e então vamos ver como é que poderíamos resolver de forma simples, clara e precisa cada um destes exercícios. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o vosso like ou curtir o vídeo caso estejam a gostar desta sequência de vídeos, inscrever-se no canal e partilhar os nossos vídeos para podermos alcançar mais estudantes, entusiastas em eletrônica ou todos aqueles interessados nesta matéria. Então, começando com o primeiro exercício, nós temos que identifique e justifique nas afirmações abaixo quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, a linha A diz: o sequenciamento automático de operações permite-nos realizar tarefas repetitivas de forma fácil. Primeiro, vamos tentar ver o que é isso de sequenciamento automático de operações. Recordando o capítulo número 1, vimos que o sequenciamento automático de operações é uma das características dos sistemas digitais, onde nós podemos, ou onde, devido à capacidade de memorização destes sistemas digitais, nós podemos armazenar um certo número de tarefas ou programar um certo número de tarefas ou operações e depois executá-las sempre que for necessário executar uma determinada, realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, vamos supor que nós pretendemos calcular a média de estudantes de uma turma. Então, sabemos que a média do cálculo é dada por o número de avaliações dividido pela, ou melhor, as pontuações das avaliações dividido pelo número dessas avaliações. Então, se eu quero sequenciar esta tarefa, que é o cálculo da média, eu posso fazer um programa que, onde coloco algumas instruções para depois executá-las sempre que forem necessárias serem feitas. Ou seja, sempre que eu quiser calcular a média de 20 estudantes de uma turma, este cálculo da média é uma tarefa repetitiva. Para facilitar, eu posso sequenciar as operações, neste caso de cálculo da média, onde vou pedir a colocação ou o recebimento do número de avaliações e as suas pontuações e depois dividir por este número. Então, esta tarefa ou este programa que eu criei, estou a partir das instruções a sequenciar esta operação de forma automática, que é neste caso o cálculo da média. E isto permite sim que a tarefa repetitiva, que é o cálculo da média dos estudantes, seja feita de forma mais fácil, a não ser que, diferente de eu ter que sempre colocar o primeiro valor, segundo valor, terceiro valor e depois dividir por 3. Isso pode ser feito sequenciando as operações que levam-nos a uma forma mais fácil. Então, podemos considerar esta primeira afirmação como sendo verdadeira de acordo com a justificação que nós demos. É possível que, por exemplo, uma outra justificação torne um caso específico contrário. De seguida temos a linha B. Devido à compatibilidade entre dispositivos de entrada e saída, hoje podemos conectar o nosso flash em qualquer computador com entrada USB. Ou seja, esta compatibilidade entre dispositivos de entrada e saída é possível a partir da padronização ou dos protocolos, ou seja, a padronização de certos protocolos para uniformizar uma determinada comunicação.
No caso do USB, nós sabemos que todos os dispositivos do USB respondem a um determinado protocolo. Então, se eu quiser conectar este dispositivo USB a qualquer um computador com entrada do USB, eu vou ter essa comunicação, porque está padronizado que todos os dispositivos USB têm que se comunicar usando USB. Desta forma, temos que esta afirmação também é verdadeira. A linha C, a frase "o docente não gostaria que ninguém tirasse negativa no teste" é um exemplo da afirmação da dupla negação da frase "o docente gostaria que todos tirassem positiva". Esta afirmação é um pouco contraditória. Por quê? Se nós olharmos para o português ou as regras da língua portuguesa, nós sabemos que negar duas vezes enfativa a afirmação positiva. Em que sentido? Se eu disser que eu não quero que ninguém, ou melhor, nesta mesma frase, o docente não gostaria que ninguém. Então, quer dizer que gostaria que todos tivessem positiva, mas isto na língua portuguesa. Se nós olharmos para esta frase, olhando no conceito da dupla negação de eletrônica digital, que nós vimos que negar duas vezes uma frase coloca ela verdadeira, nós temos que o docente não gostaria que ninguém. Então, ele gostaria que alguém. É o que a frase, a sua negação duas vezes, tirando a negação duas vezes, afirma. Ou seja, o docente gostaria, tirando o não, que ninguém, alguém. Porque ninguém é a negação de ninguém. Desculpa, ninguém é a negação de alguém. Tirasse negativa no teste. Então, esta afirmação não representa a dupla negação do docente gostaria que todos tirassem positivas. Ela não representa devido a estas regras que nós acabamos de mencionar. E por fim, imagine a situação seguinte. Um tubo d'água apresenta duas torneiras ligadas a um balde. Ou seja, eu tenho duas possibilidades de encher o balde. Ou abro a primeira torneira, ou abro a segunda torneira, ou abro as duas. Então, isto é um exemplo claro da função AND. Não é um exemplo claro da função AND. Porque se fosse o exemplo claro da função AND, seria necessário que as duas torneiras estivessem ligadas, ou a ligação de uma dependência da outra, para nós termos o balde a começar a encher, que não é este caso. Então, neste primeiro exercício conseguimos ver que foi colocado algumas questões do capítulo número 1, algumas questões do capítulo número 2, de forma que pudéssemos explicar e exemplificar as soluções. No exercício número 2, já é pedido para selecionar as opções corretas para cada uma das linhas abaixo. Então, a linha A diz a abreviação de bit mais significativo é. A abreviação de bit mais significativo é B minúsculo, porque estamos a falar de bit. Se fosse byte, seria B maiúsculo. Depois, mais significativo, quer dizer que o M deve ser maiúsculo e o S também maiúsculo. Daí temos que a terceira opção é a mais correta. Bit de B minúsculo, mais significativo, MS maiúsculo. Depois, a linha B, a representação menos 35 no sistema de 8 bits, usando a representação pelo complemento A1, é. Então, nós sabemos que o complemento A1 é a negação bit a bit, de forma que temos o nosso complemento. Complemento A2 é a mesma coisa, só que acrescentando uma unidade em binário. Então, olhando para estas opções, nós conseguimos saber o seguinte. Para nós termos um número negativo, o último bit deve ser 1. Independentemente se estamos a falar do sistema de numeração de base, ou melhor, se estamos a representar pelo complemento A1, complemento A2 ou pela sinalização pelo bit mais significativo, todas estas representações, o último bit sempre deve estar em 1 para podermos sinalizar, ou melhor, para podermos representar um número negativo. Desta forma, olhando para a linha B, a primeira opção não está negada.
E se nós convertermos a primeira opção, nós temos que esta primeira opção é a representação do número 35 em binário natural no sistema de 8 bits. Então o exercício já está facilitado, porque nos mostra a conversão direta. A partir desta conversão direta, convertendo ou alterando bit a bit, 1 a 1, de forma que o primeiro e o segundo passam a ser 1, o terceiro 0, depois os próximos 3, 1 e os últimos 2, 0. Nós temos que a opção correta para esta afirmação seria o número 2, ou seja, a segunda opção da linha B. Porque temos os dois primeiros bits em 1, o terceiro em 0, os três próximos em 1 e os dois últimos em 0, que representam o complemento a 1 da primeira opção, que é a representação do número 35 em binário natural no sistema de 8 bits. A linha C pede agora o resultado da operação 12 menos 35 no sistema de 8 bits, usando representação pelo complemento a 2. Então, olhando para esta operação, nós sabemos que 12 menos 35 é igual a menos 23. Então, vamos olhar para estas opções e conseguimos ver que a quarta opção, se nós convertermos para decimal, visto que a operação anterior é decimal, esta quarta opção é a representação do número 23 positivo. Por quê? Porque nós, devido à afirmação que mencionamos anteriormente, este número não apresenta um no último bit. Quer dizer que é um número positivo. E se nós convertermos, conseguimos ver que este número é 23. Então, mais uma vez, o exercício foi ainda mais facilitado. Porque se eu converter agora bit a bit, de forma a obter o complemento a 1, terei a opção número 1, onde tenho os dois primeiros bits em 1, o quarto em 0, o quinto em 1 e os últimos 3 em 0, que é o complemento a 1 da opção número 4. Depois, o que é que resta fazer? Acrescentar 1 para termos a opção número 2 como o resultado desta operação a complemento a 2. Então, o resultado deste exercício seria a segunda opção. E por fim, olhando a linha D neste caso, desculpa, o primeiro critério de paragem a ser encontrado na conversão de 8756 para binário com erro menor que 10% é. Temos aqui repetida, ou seja, parte fracionária repetida, parte fracionária anulada, erro máximo conseguido e, por fim, nenhuma delas. Então, para este exercício era necessário fazer um pequeno cálculo. Vamos ver como fazer esse pequeno cálculo. O resultado que nós temos, ou melhor, o número que nós temos é 0,876. Vamos confirmar aqui. 0,876 sim. Então, convertendo este número para binário natural, nós temos o seguinte. Nós temos que multiplicar ou realizar as multiplicações sucessivas pela base 2. E isto é igual... vamos aqui buscar uma pequena calculadora de forma a facilitar a nossa operação. 0,876 vezes 2 é igual a 1,752. Para não realizarmos várias operações, vamos fazer uma paragem na terceira interação e ver o que é que nós encontramos. 0,752 vezes 2. Temos 0,752 vezes 2 igual a 1,504. 0,504 vezes 2
seria agora 0.500 seria 1,008 e depois conseguimos ver que se continuarmos a realizar as nossas interações, os próximos números que temos aqui não teremos a parte inteira em 1 porque iremos realizar várias operações. Vamos converter este número que obtemos 0,111 na base 2 para a base 10. Obtemos que este seria igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8. Espero que consigam perceber porquê. Isto é 0,5 mais 0,25 mais 0,125. Isto vai ser igual será igual a 0,875. E 0,875, que é o nosso número convertido, se nós calcularmos o erro absoluto percentual, será igual à diferença de 0,875 por 0,876, que será igual a 0,001. A percentagem disto seria 0,1%, porque aqui falta vezes 100%. E conseguimos ver que a nossa parte inteira, ou melhor, a nossa parte fracionária, voltando aqui ao nosso exercício, a nossa parte fracionária não encontramos nenhuma repetição, a parte fracionária não foi anulada, mas encontramos o erro máximo na terceira opção. E, neste caso, aqui houve um erro, devia ser a terceira opção, em vez de 2 repetido com esta primeira. Ou seja, temos aqui 2 aqui, temos 2 aqui e 2 aqui, deveria ser 3 aqui e depois 4. Mas conseguimos ver que a opção mais correta para este exercício seria a terceira, que é o erro máximo conseguido. Então, o primeiro e o segundo exercício estão desta forma corrigidos de forma simples e clara. Não tinha muito que ser discutido. Vamos ver agora os próximos exercícios, como é que podemos ter abordado de forma mais simples e clara possível. O terceiro exercício já fala sobre um descodificador que detecta palavras de peso 2 ou 3 num conjunto de palavras de 5 bits. O circuito deve indicar a palavra detetada e o peso. O circuito deve indicar se a palavra detetada é de peso 2 ou 1. Então, conseguimos ver que este exercício é um circuito combinatório, ou seja, capítulo número 4, onde o primeiro passo a ser indicado seria identificar as variáveis de entrada e saída. Neste caso, teríamos 5 variáveis de entrada, porque estamos a tentar detectar o peso 2 ou 3 de uma palavra de 5 bits. Então, cada um desses bits seria uma variável de entrada, totalizando 5. Quantas variáveis de saída nós temos? A segunda afirmação diz: o circuito deve indicar se a palavra detetada é de peso 2 ou 3. Então, nós queremos saber duas coisas. Ou é de peso 2 ou é de peso 3. Só isso. Contudo, em 5 bits, nós podemos ter palavras de peso 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se nós queremos saber se o circuito pode detectar uma palavra de peso 2 ou 3, quer dizer que pode ser de peso 2, peso 3 ou nenhuma delas. Então, temos 3 possibilidades de saída. Ao ter 3 possibilidades de saída, quantas variáveis necessárias seriam para codificar essas 3 possibilidades, usando o código binário natural? Seriam necessárias somente
duas variáveis de saída. Então, realizado o primeiro passo, o que era necessário fazer depois era uma tabela da verdade, indicando cada uma das combinações encontradas. Seria uma tabela da verdade de 32 linhas, 3 colunas, onde a primeira coluna teríamos a combinação das variáveis de entrada, que são 5. A segunda, podíamos somear a função que tira se o peso é 2. A terceira coluna, função de se tira peso 3. E prontos. Vamos só colocar aqui um exemplo, ou dar aqui um exemplo para mostrar o que seria necessário para este exercício. Voltamos aqui ao nosso... Ok? Então, neste exercício, que é o exercício 3, nós teríamos que, primeiro passo, identificar as variáveis de entrada e variáveis de saída. Quais seriam as variáveis de entrada? Possivelmente seriam as variáveis A, B, C, D e E. Por quê? Porque são 5. Variáveis de saída seriam, por exemplo, X e Y, porque são 2. Então, o segundo passo, como estávamos a mencionar, seria a nossa tabela da verdade, onde teríamos uma tabela, não vamos completar toda a tabela para não alongar o vídeo, teríamos uma tabela com 3 colunas. Quais seriam essas 3 colunas? A primeira coluna seria da combinação das variáveis A, B, C, D e E, a segunda da variável X e a terceira da variável Y. Então, o que seria necessário fazer agora? Seria necessário colocar as combinações, ou melhor, as 32 combinações para as variáveis A, B, C, D e E, e depois verificar o que acontece com estas variáveis X e Y. Vamos só colocar aqui 8 combinações para nós percebermos o que era necessário para ser realizado. Então, temos aqui as 8 primeiras combinações, depois temos aqui a continuação. Conseguimos ver que esta variável x vai indicar o peso 2 e a variável y, as variáveis, ou melhor, as combinações, as palavras de peso 3. Desta forma, nós conseguimos ver... Opa, estamos a ter aqui um pequeno problema com o vídeo. Estamos de volta. Desta forma, nós conseguimos ver que, ok, quais são as palavras que têm peso 2? Temos aqui uma palavra com peso 2, mais uma palavra aqui com peso 2, uma palavra aqui com peso 2, e aqui temos uma palavra com peso 3. Então, tudo que vem fora disto são as combinações em que nós não temos para x e y. E desta forma, iríamos representar a nossa tabela da verdade para as 32 combinações desta função x e desta função y. Só que agora, porque estamos perante um teste, seria necessário optar pelo caminho mais econômico possível. Um dos caminhos que nós podíamos ter era continuar a encontrar as funções de saída x e y, depois simplificar, depois implementar o circuito e prontos. Depois calcular o número de pinos, porque a linha A pede para projetar o circuito mais econômico possível e indicar o número de pinos. Isso seria um dos caminhos. O segundo caminho seria pensar um pouco e vermos que, na verdade, o que estamos a fazer neste exercício é contar o número de uns existentes numa palavra. Então, se eu estou a contar o número de uns existentes numa palavra, eu posso resolver este exercício usando somadores. Somadores que vão me contar o número de bits que estão aqui nestas palavras.
E depois de contar o número de bits, somente dizer quando é que a função é 3, ou melhor, quando é que achamos o valor 3 e quando é que achamos o valor 2. Como assim iríamos fazer isto? Vamos voltar aqui para para a nossa folha. O que estamos a dizer é que, seguindo o caminho dos somadores, não seria necessário nem encontrar as variáveis, as funções x e y, não seria necessário simplificar, seria necessário implementar o circuito. Como é que eu iria implementar o circuito? Eu tenho aqui as variáveis a, b, c, d e e. Então, eu quero somar cada um desses bits de forma que eu obtenha um resultado 2 ou um resultado 3, para depois poder processar essa informação. O que é que será necessário? Será necessário um somador em cascata que soma 5 bits. Como é que eu iria fazer isso? Iria colocar aqui um meio somador e somar A e B. Em A e B é resultado de... Ou melhor, continuamos a ter problemas aqui com o nosso vídeo. Estamos de volta. De A e B é resultado a saída S, que é proveniente da soma deste meio somador, e o carry out, que vai ser o carry in do próximo somador completo. Neste somador completo vamos somar C com D. E teremos também uma soma. Podemos somar esta como a soma 0, esta como soma 1. E por fim, falta-nos somar a variável E com o carry out deste penúltimo somador. Só que porque vamos somar 2 bits, eu vou colocar aqui de novo um meio somador. Não é necessário somar 3 bits. Onde vai somar o carry out deste com a variável E. Então aqui teríamos o carry out, carry in, carry out, carry in. E teremos aqui o resultado da soma 2 e, por fim, o carry out do nosso circuito. Desta forma, conseguimos ver que, temos as saídas S1 e 2. Estas saídas podem ser 00, 00 ou 01, 10, assim sucessivamente. Só que o que é que nós queremos? Nós dissemos que, em 0, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, eu posso ter até a soma, ou melhor, uma palavra de peso 5. E uma palavra de peso 5 pode ir até a combinação de 1, 0, 1. Para estes nossos somadores. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar o que é que nós queremos para x. Nós queremos detectar aqui as variáveis, ou melhor, a função de peso 2. E para y, a função de peso 3. Então, eu sei que peso 2 é somente esta variável. Só que eu tenho que combinar todas as variáveis de modo que eu tenha aqui a combinação de 2. Então, eu vou colocar estas funções em uma porta AND para formar a variável x, que vai obter 0 de S0, 1 de S1, 0 de S2 e 0 do carry. E assim, eu sei que esta função, sempre que tivermos este somador a ser habilitado, ela vai representar a variável x. E a variável y seria a mesma coisa, só que agora com S0 e S1 não negados e S2 e carry out em
em zero. Então, reaproveitando este sinal aqui, teríamos algo mais ou menos assim. Isto para o caminho a solução deste exercício usando os somadores. Então, calculando o número de pinos, teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, este exercício iria, ou melhor, esta solução iria consumir 23 pinos para o nosso problema. Contudo, existia ou existe uma solução muito mais simples que esta, que é usando os conhecimentos que nós temos das memórias. Nós sabemos que, ok, eu tenho aqui uma tabela da verdade que tem as variáveis A, B, C, D, E, que representam todas as combinações possíveis destas 5 variáveis. E X e Y, que é o que nós queremos. Então, por que eu não posso dizer o seguinte? Por que eu não posso olhar para uma terceira opção do meu exercício? Eu vou colocar aqui, ou recorrermos a uma memória ROM 32 por 2. Esta memória ROM teria 1, 2, 3, 4, 5 linhas de endereçamento, de E0 até E4, e 2 linhas de dados, D0 e D1. Então, se eu disser o seguinte, eu vou usar esta memória para programar todas as combinações que eu tenho aqui nesta minha tabela da verdade, de forma que as combinações de A, B, C, D e E sejam as minhas combinações de entradas das variáveis de seleção ou de endereçamento E0 para E, que é menos significativo, E1 para D, E2 para C, E3 para B e E4 para A, que é a variável mais significativa. E, por fim, dizer que vou programar no bit 0 desta minha memória tudo aquilo que vai estar na variável x, ou seja, estes conteúdos que estão aqui na variável x serão os conteúdos dos endereços de D0, ou melhor, da função de saída D0. E D1 vou programar tudo aquilo que vem em y. E desta forma, este meu circuito iria consumir somente 5 mais 2, 7 pinos. Esta seria a solução mais simples das 3 soluções que nós acabamos por representar, que é o uso das memórias para poder construir um circuito combinatório. Depois, continuando com a nossa resolução, nós temos que o exercício 4, ou melhor, a linha B do exercício 3 pede a ter que colocar um strobe neste descodificador de onde seria e porquê, se na entrada ou na saída. Então, nós sabemos que o strobe é um habilitador que permite-nos resolver o problema das comutações ou a trepidação das comutações. Então, neste caso, nós temos a seguinte situação, que introduzindo o strobe ou na entrada, vamos voltar aqui à nossa tabela, introduzindo o strobe ou na entrada, com a combinação 00000 ou na saída com a combinação 00, é indiferente. Para este caso deste exercício, se introduzirmos o strobe ou na entrada ou na saída, nós temos o mesmo comportamento do circuito, ou seja, o strobe não vai nos criar nenhum constrangimento. Então, para este exercício em particular, poderíamos colocar o strobe ou na entrada ou na saída. Contudo, a resposta mais correta seria na saída. Por quê? Com a possibilidade de eu poder colocar ou na entrada ou na saída, eu tenho que olhar agora o que é mais simples, ou o que é mais econômico,
De forma que colocar na saída é mais econômico que colocar na entrada porque vai me poupar mais recursos. Ou seja, na saída, olhando aqui a nossa tabela, na nossa saída, vamos voltar à nossa imagem. Colocando aqui na saída, nós precisamos de um strobe para 2 bits. Contudo, quando colocar na entrada, precisamos de um strobe para 5 bits. Então, o mais correto seria colocar o strobe na saída da nossa função. Continuando a nossa resolução destes exercícios, temos o exercício número 4 que pede para projetar um contador auto-inicializado pela fonte que recebe a seguinte sequência de contagem: 0, 2, 1, 3, 4, 6, 5, 7, 0, 2, 1. Apresente o seu projeto considerando que o contador é síncrono. Então, este exercício também é um exercício muito interessante, simples, só que o estudante ou quem está a resolver pode tomar vários caminhos. O primeiro caminho seria, por exemplo, o caminho que nós já conhecemos, que é olhar, por exemplo, ok, estou a construir um contador. Neste caso seria um contador de 3 bits, porque precisamos fazer uma contagem que somente tem 8 estados. E depois encontrar o diagrama de estados, o mapa de transição, as equações de entrada dos flip-flops, a simplificação e, por fim, o circuito. Contudo, existe um caminho muito mais simples, que seria fazer o quê? Seria voltar a aplicar os conhecimentos que nós sabemos do uso das memórias, que é muito mais simples e muito mais e muito menos trabalhoso. Ou seja, este meu problema poderia terminar. Iríamos começar primeiro com o primeiro passo, claro, olhando para a definição das variáveis, que seriam 3, porque temos 8 estados. Depois iríamos colocar o nosso diagrama de estados. Vamos aqui tentar resolver de forma simples. Ou seja, olhando para a nossa resolução, teríamos o primeiro passo, onde vamos indicar as variáveis de estado, que seriam, por exemplo, as variáveis A, B, C, tendo C como a variável ou bit menos significativo e A como bit mais significativo. Iríamos para o segundo passo, que era o diagrama de estados. Neste diagrama, iríamos representar todos os estados, começando do 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e por fim 1, 1, 1. Então nós temos que esta sequência leva de 0 para 2, 0 para 2, 2 para 1, 2 para 1, 1 para 3, 1 para 3, 3 para 4, 3 para 4, 4 para 6, 4 para 6, 6 para 5, 6 para 5, 5 para 7, 7 para 0 e depois repetimos a nossa contagem. Então temos assim o nosso diagrama de estados. E iríamos iniciar o nosso mapa de transição. No nosso mapa de transição, o que é que nós temos? Teríamos as variáveis A, B, C.
anterior e A, B, C posterior. Neste nosso mapa, iríamos colocar aqui a combinação 0, 0, 0. A próxima seria 0, 1, 0, de acordo com o nosso diagrama. Depois 0, 0, 1. A próxima seria 0, 1, 1, segundo o nosso diagrama. Depois 0, 1, 0. A próxima seria 0, 0, 1. 0, 1, 1. A próxima seria 1, 0, 0. Depois 1, 0, 0. A próxima seria 1, 1, 0. 1, 0, 1. A próxima seria 1, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 0. A próxima seria 1, 0, 1. E por fim 1, 1, 1. A próxima seria 0, 0, 0. Só que o que acontece? Neste exercício nós não estamos a percorrer o caminho habitual. Que o próximo caminho seria, por exemplo, encontrar as funções de t de A, t de B, t de C a partir dos flip-flops tipo T. Depois disso, simplificar as funções e, por fim, o circuito. Nós vamos, de novo, saltar ou ir por um corta-mato. Onde eu vou dizer o quê? Eu vou utilizar flip-flops do tipo D. O que acontece com os flip-flops do tipo D? Vamos ver o que acontece com os flip-flops do tipo D. Vamos colocar aqui o clock e dizer que aqui teremos a variável A, B e C. Este circuito é pedido que ele é síncrono, então todos os clocks estão conectados. Esse é o nosso clock. E depois temos aqui o nosso circuito síncrono. Só que este circuito síncrono ainda não está terminado. Por quê? Porque eu quero agora usar o conhecimento que eu tenho sobre as memórias. O que acontece? Eu sei que os flip-flops do tipo D, eles copiam o que está na entrada para a saída. Se eles copiam o que está na entrada para a saída, eu posso dizer o seguinte: quando eu estou num estado atual, que é o estado, por exemplo, 000, eu quero que na entrada de cada um destes flip-flops tenha a combinação 0, 1, 0, que vai me levar para a próxima. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar os meus conhecimentos e dizer que vou aplicar aqui uma ROM 8 por 3. O que vai acontecer com esta ROM 8 por 3? Esta ROM 8 por 3, vamos colocar aqui só as linhas de endereçamento. É 2, é 1, é 0. Nestas linhas de endereçamento eu vou dizer que vou colocar as variáveis de saída deste circuito, de forma que quando o meu contador estiver a contar, ele possa endereçar nesta ROM o próximo estado. E onde é que eu quero que esse próximo estado esteja? Este próximo estado deve estar na entrada de cada uma destas memórias. Desta forma. De forma que nós temos aqui D2 é a variável mais significativa, D1 e D0 é a menos significativa. Desta forma, o que nós vamos ter? Aqui teremos a nossa saída. ABC. Temos a nossa saída ABC. E desta forma, o que acontece? Nós temos que este nosso circuito, ou neste nosso circuito, quando estivermos no estado 0, 0, 0, a própria memória, o próprio circuito vai endereçar o próximo, que é 0, 1, 0. Ou seja, eu vou dizer, durante a minha resolução,
que nesta memória ROM estão programados os próximos estados endereçados por as variáveis A, B, C anterior. Ou seja, quando estou a endereçar 000 ou a combinação 000 na entrada do endereçamento, na saída terei o próximo estado, 010. Este próximo estado será colocado na entrada de um dos flip-flops para que quando o clock seja colocado, ele copie o que está na entrada para a saída. E assim sucessivamente. Quando estiver no próximo estado, ele vai endereçar a seguir pela saída da ROM. E assim temos o nosso contador finalizado. Então, esta seria a solução mais curta, mais simples possível. É claro que é pedido um contador auto-inicializado. Então, se é auto-inicializado, vamos colocar aqui a auto-inicialização pela fonte, colocando aqui uma resistência R com um capacitor e a ligação à terra, onde neste ponto vamos ligar a nossa inicialização pela fonte. E assim terminamos a nossa solução. Conseguimos ver que estes exercícios eram tão simples que era necessário quase que nenhum cálculo para a resolução deste teste. Quanto à classificação que é pedido no exercício 4, a linha A, podemos ver que este contador é síncrono. Quanto à ligação do clock, ele é cíclico, porque inicia a contagem. Não é bidirecional, não é crescente, nem é crescente. É um contador que não segue a contagem binário natural. E temos esta classificação, salvo erro, se me esqueço de alguma. Ok? Continuando para a resolução destes nossos exercícios, nós tínhamos de seguida o exercício número 5, que pedia para expandir uma memória ROM 1x3 para uma memória 8x3. Então, para nós realizarmos isso, é necessário começarmos a observar o nosso circuito e ver como é que podemos fazer no sentido de quais são os recursos necessários para isso. Em que sentido? Nós pretendemos ter uma memória ROM 8x3 e sabemos que uma memória ROM 8x3 pode armazenar 8 vezes 3 bits. Então, desta forma, conseguimos responder já a linha B. Esta memória ROM 8x3 pode armazenar 24 bits, melhor dizendo. Com memórias ROM 1x3, eu só posso armazenar 3 bits. Por quê? Porque é uma localidade de 3 bits cada. Agora, quantas memórias 1x3 são necessárias para chegarmos a uma memória 8x3? São necessárias no mínimo 8 memórias 1x3, 8 memórias ROM 1x3. E então vamos iniciar a nossa resolução, de forma a colocarmos aqui a nossa solução. Estamos agora no exercício número 5. Então, o nosso pedido diz que, ok, nós temos memórias ROM 1x3. Memória ROM 1x3 tem uma entrada de endereçamento e 3 saídas, melhor dizendo, de dados. Temos aqui uma saída de dados D0, D1, D2 e uma linha de endereçamento. Então, como é que eu vou fazer para chegar à nossa ROM? Pretendemos chegar à nossa ROM 8x3. A nossa ROM 8x3 tem 1, 2, 3 linhas de endereçamento, é 0, é 1, é 2
e 3 linhas de dados, D0, D1, D2. Eu sei que para nós chegarmos a este estado desta memória, precisamos de 8 memórias ROM 1x3. Não vou preencher o conteúdo para economizarmos mais tempo, mas para uma resolução em um teste seria necessário sim preenchermos todo o conteúdo ou toda a legenda das memórias. Então temos aqui as 8 memórias ROM 1x3. Vamos precisar de algo que vai selecionar estas memórias 1x3. Como assim? Vai selecionar uma de cada vez. Então, precisamos aqui de um gerador de produtos canônicos que tem 3 entradas e vai ter 8 saídas, ou vai gerar 8 produtos canônicos. Estas entradas vamos chamar de E0, E1 e E2, que são as linhas de endereçamento destas nossas memórias. E a cada uma das linhas da nossa memória final, ou a cada uma das linhas de endereçamento das nossas memórias 1x3, vamos ligar ao nosso GPC. Desta forma. E cada uma das saídas, ou das 3 saídas das nossas memórias ROM, nós precisamos ter somente 3. O que vamos fazer? Vamos precisar de combinar todas estas saídas a partir de portas OR. Vamos precisar de combinar essas saídas, todas elas, a partir de portas OR. Contudo, o uso de portas OR cria um problema. Qual seria o problema? O problema seria que, caso tivermos um bit 1 em cada uma dessas memórias, isso iria influenciar a nossa saída. Contudo, porque são memórias 1x3, nós sabemos que quando não selecionadas, elas não estão habilitadas. Vamos acreditar nisso. Só que para termos mais certeza, ou termos maior confiança da nossa resolução, de forma que somente uma e uma única memória seja colocada na saída quando pretendida, em vez de colocar estas portas OR, a solução mais correta seria o uso de 3 MUX 8x1. Ou seja, teria um MUX 8x1 aqui a substituir esta porta, um MUX a substituir esta e um MUX a substituir esta. De modo que as linhas de seleção destes 3 MUX estariam sincronizadas com estas 3 linhas de endereçamento de cada uma dessas memórias. Então, o uso de MUX seria a solução mais correta. Contudo, poderíamos também usar memórias portas OR, onde teremos a combinação aqui de cada uma destas linhas, destas memórias, ou seja, cada uma das últimas linhas das memórias em um MUX, cada uma das segundas linhas em uma porta OR e cada uma das primeiras linhas em uma porta OR. De forma que esta seria o bit D3, porque estamos na terceira linha, aqui o bit D2 e aqui o bit D2, bit D1 e bit D0. E desta forma terminávamos a nossa resolução. Faltava somente mencionar quantos bits pode ser armazenado nesta memória, que seriam 24, como tínhamos mencionado, e quantas palavras. Ok, era só pedir o número de bits, então 24 seria o número suficiente, porque esta memória tem 28 localidades, cada uma com
3 bits cada. 8 localidades, cada uma com 3 bits cada. 8 vezes 3, 24. E assim terminávamos a nossa resolução, que durou menos de 1 hora. Foi estendida por causa da explicação, mas como podem ver, se não tivesse sido explicado, poderíamos resolver este teste ou estes exercícios em menos de 30 minutos. Então, vamos terminar por aqui. Espero que tenham gostado desta resolução. Estejam à vontade em colocar questões ou dúvidas ou qualquer tipo de contribuições nos comentários. Curtam o vídeo se gostaram, partilhem e não se esqueçam de inscrever para podermos dar-nos mais motivação de colocar mais conteúdo como este neste canal. Mais uma vez, obrigado pela vossa atenção e até o próximo vídeo.